Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Anderson, sou especialista em Power BI e analista de dados com mais de 10 anos de experiência na área. E, dando continuidade à aula de criação de medidas, vamos continuar agora criando as medidas de séries temporais, de análises temporais. Se der tempo, se não ficar um vídeo muito longo, também criarei as medidas relacionadas à performance de produto, no qual seria Pareto, etc. Se não ficar muito longo, beleza? Então, chega de enrolação, vamos lá. Agora que a ideia é criar as medidas de inteligência de tempo, variação em relação ao ano anterior, faturamento do ano anterior e assim por diante, tá? Então, dessa vez, ao invés de eu criar dentro da pasta performance, eu vou criar uma nova medida em cima da tabela medida. Eu vou criar, primeiramente, a receita bruta do ano anterior. Receita bruta... LY, eu coloco LY, significa last year, último ano, tá? Para abreviar, para não colocar ano anterior e ficar com um texto muito longo. Ela é uma calculate. Calculate é uma função que modifica o contexto de filtro. Essa semana ainda eu vou estar soltando, explicando detalhadamente como que funciona a calculate. Eu acredito que eu não tenha gravado ainda, mas eu vou estar explicando, porém eu vou explicar brevemente. A calculate permite que você altere o filtro dentro de um cálculo. Então, por exemplo, se você fosse fazer no Excel, por exemplo, uma soma do ano anterior que está selecionado. Você faria lá um soma Cs da coluna, depois o primeiro intervalo de critério seria a coluna do ano, e aí o critério seria a célula que você selecionou, por exemplo, 2011. E aí você colocaria -1, que ele somaria tudo de 2010, por exemplo. Aqui é diferente. Você vai encapsular dentro do calculate, aqui onde ele pede a expressão, o que ele vai calcular e depois daquele cálculo o que ele vai filtrar. Primeiramente, chamaremos a nossa medida de receita bruta valor que nós criamos. É ela que eu quero alterar o contexto de filtro, vírgula. Agora o que eu quero filtrar? Utilizaremos uma outra função chamada semi-period last year, que significa mesmo período do ano anterior. Basicamente, do último ano, né? Basicamente ele vai pegar, mediante ao filtro do ano selecionado, qual foi a receita bruta, porque é o que eu acabei de informar na medida, do ano anterior. E ele vai até o nível de dia. Então ele pega exatamente até a receita bruta do dia do mês daquele ano anterior. É nesse sentido. Então, semi-period last year. E aí ele pede uma coluna de data. Tá? Ele pede uma tabela de data numa coluna de data. Data mesmo, não o nome do ano, não o número do ano, não o número do mês, a data. Então é na nossa data em calendário data. Por que na calendário? Porque ela será a tabela que nós utilizaremos para fazer todos os cálculos relacionados à inteligência de tempo. Todos os visuais relacionados à inteligência de tempo, nós utilizaremos sempre uma tabela calendário. E todas as outras tabelas que possuírem datas estarão relacionadas a essa tabela calendário. Porque eu vou poder utilizar esse mesmo campo para várias análises distintas. Tá? Nunca utilize o campo data dentro da tabela fato. Sempre crie uma dimensão calendário e utilize a partir dela mediante os relacionamentos, beleza? Então eu coloquei ali semi-period last year, data. Beleza, é só isso, mais nada. Ao acrescentar, simplesmente ele vai trazer o valor do ano anterior. Então ele está falando que janeiro, no caso aqui o ano que está selecionado é 2018, vou deixar aqui em cima. Ele está falando que janeiro de 17 foi 24 milhões. Então quando eu mudar para 2017 aqui... Quando eu mudar aqui para 2017, esse número que ele está falando que o ano anterior foi 24, ele vai ter que vir para cá. E aqui vai aparecer em janeiro de 2016 o valor. Então vamos ver. De 24.400 tem que pular. Foi o que aconteceu. E aqui ele já está pegando de 16. Se eu filtrar 16, esse número vai vir para cá. Sempre no atual. E o ano anterior ao ano atual selecionado. Sempre é o ano atual selecionado, não a data que você está nesse exato momento. Se coincidir do filtro do ano que você estiver realizando ser o ano que você está, beleza, ele vai pegar exatamente do ano anterior. Caso contrário, é referente ao ano selecionado. Continuando. Agora nós iremos fazer uma variação em relação ao ano anterior, que é pegar a diferença
do ano atual menos o ano anterior, essa diferença dividir pelo ano anterior. Esse cálculo chama-se year over year, que é ano contra ano. Então, nós chamaremos aqui, ó, percentual year over year, receita bruta. Ela basicamente é uma divisão entre a minha receita bruta menos a minha receita bruta do ano anterior, dividido pela minha receita bruta do ano anterior. E se essa divisão der erro, é zero. Beleza, eu vou formatar aqui como percentual. E vou adicionar ele aqui na minha tabela. Então aqui ele já está falando qual foi a variação entre janeiro de 2016 contra janeiro de 2015. E aí ele mostra aqui mês a mês como que foi a variação. Se você trocar o ano, a variação também vai modificar. Beleza? Ponto importante. É simples, mas ponto importante. Se você quiser renomear os campos, os cabeçalhos, seja de colunas ou linhas, você precisa renomear nesse intervalo aqui. Se eu quero que não apareça o nome do mês ao invés de mês, você renomeia aqui. Receita bruta, você quer renomear? Você vai renomear cada campo pertencente à tabela, gráfico, não importa, ok? Então você pode apertar com o botão direito em cima do campo e renomear para este visual, ou dar 2 cliques em cima que ele também permite. E aí você pode renomear. Ele renomeou. Beleza? Tem outra maneira de renomear dentro da tabela, mas essa aqui é mais simples. Então eu vou renomear aqui receita bruta. Vou colocar aqui na realidade, ó, ano atual e ano anterior, para facilitar. Já sei que é receita bruta. E aqui eu só vou colocar year over year, vou apagar o percentual. O nome da medida ele se mantém. Se você observar, ó, tá aqui, ó, não modificou. O que ele modificou foi somente o campo no visual, tá? Então aqui já economiza espaço. Continuando, vamos ver aqui só na nossa colinha aqui, para não esquecer de alguma coisa. Tá, eu tenho que pegar também a margem do ano anterior. Vou fazer a variação em relação à margem do ano anterior. Então, para economizar tempo, eu vou pegar essa medida que eu criei de receita bruta. Deveria já ter a opção de eu clicar com o botão direito e duplicar medida. Não tem. Espero que em breve tenha essa funcionalidade. Por enquanto não tem. Vou clicar, vou copiar o que eu já digitei nela. Botão direito em cima dela, nova medida. E eu quero pegar o valor de margem do ano anterior. Então eu vou pegar aqui, ó, margem LY. E vou trocar a medida de margem, a medida de receita bruta por margem. Feito isso, tá aqui. Coloquei errado, deixa eu aumentar aqui. Aqui ele trouxe o valor. Já tá aqui o valor de margem. E eu quero o year over year, a variação do ano. A mesma coisa. Então eu vou copiar, que eu já fiz. Botão direito, nova medida. Ali é year over year, margem. E onde está a receita bruta eu vou trocar por margem. A margem bruta é ali. Margem ali, né, quer dizer. Eu esqueci de colocar o cifrão na frente, eu já vou modificar. E um detalhe, notem que aqui na medida está escrito margem LY, não tem o cifrão na frente. Se eu modificar o nome da medida, a margem... O que eu coloquei dentro da medida year over year vai alterar automaticamente. Eu não preciso ir lá ajustar de novo. Então, quando eu renomear aqui a medida, foi o que eu acabei de fazer, eu clico em cima dela, aperto F2 para renomear, ou botão direito, renomear. Nota que aqui dentro ele já, da year over year, ele já alterou. Você não precisa ficar indo lá e modificar manualmente. Vou colocar o cifrão aqui na frente também. Tá. Precisa realizar para pedidos também. Vou precisar para pedidos também. Só que no caso de pedidos, nós iremos utilizar somente a medida year over year. Eu não preciso criar o campo pedidos porque eu não vou utilizá-lo. Se vocês quiserem criar, fiquem à vontade. Faça do mesmo jeito que eu acabei de fazer a receita bruta. Só que eu vou fazer de uma maneira diferente. Eu irei criar aqui em nova medida, o campo de year over year pedido direto. Então, year over year pedido. O que é o year over year pedido? A variação de quantidade de pedidos que foram realizados naquele ano em relação ao ano anterior. Então, year over year pedidos. E aquele cálculo de calculate,
pedidos, sempre last year, data, eu vou atribuir esse valor dentro de uma variável, aqui dentro. Eu já vou fazer o cálculo tudo dentro de uma única medida. Variável, ela permite que você crie um textual, basicamente. Você vai definir um nome, desde que ele não seja reservado, ou seja, que esse nome não seja uma função própria do Power BI. Você não vai criar uma variável chamada calculate, porque existe uma função calculate. Tá? Coloque um nome amigável. Ela não pode ter caractere especial, nem espaço, e nem começar com número. Então, quando você colocar esse textual, depois do igual, o valor que você calcular, ele vai jogar esse valor para dentro da variável. E você pode utilizar em cálculos posteriores dentro dessa medida. Então, vou dar um exemplo. Eu vou colocar aqui, ó, chamar de pedidos underline last ly, de last year. Eu vou fazer exatamente como eu fiz nas medidas que calculou o ano anterior. Vou pegar aqui a quantidade de pedidos, sempre last year, data. Beleza, ele atribuiu à variável a quantidade que foi do ano anterior de pedidos. Para facilitar o entendimento também, eu vou criar uma variável para pegar somente a quantidade de pedidos. Só vou escrever só pedido, que é basicamente a própria medida de quantidade de pedidos que nós utilizamos. Para poder ter um resultado e calcular o que nós precisamos, eu tenho que, após criar as minhas variáveis, escrever return, e após o return, o cálculo que você executar irá apresentar na tela. Então, por mais que você crie as variáveis, se depois do return você não utilizar as variáveis, ele não vai mostrar. Então, as variáveis ele só está alocando o resultado da expressão que você inseriu dentro daquele texto reservado. E depois você pode utilizá-lo para cálculo. Lembrando que ele vai assumir sempre o resultado da expressão. Então, se o resultado da expressão é um número, ele já subentende que aquela variável é do tipo número. Se for texto, do tipo texto, ele já faz isso de forma automática. Então, agora escreverei return, e aqui o que colocar abaixo de return é o que vai aparecer na tela. E aí eu posso fazer agora uma divisão, divide. E aí eu posso, antes disso, fazer algo diferente, ó. Eu vou criar uma variável chamada de diferença. Porque a variação em relação ao ano anterior não é a diferença do valor do ano atual menos o ano anterior dividido pelo ano anterior. Então eu já vou calcular essa diferença aqui direto. Que vai ser pedido, que é o valor do pedido da medida pedidos que nós criamos dentro dessa variável, menos o resultado dessa medida que vai estar nessa variável, pedidos ly. Então, a diferença já está calculada aqui. Eu posso fazer diretamente o divide da diferença dividido pelo a variável dos pedidos, do pedido ly, que é a diferença entre o ano atual menos o ano anterior, dividido pelo ano anterior. Se der erro, 0. Acrescentando aqui dentro da tabela, deixa eu formatar como percentual. Tá aqui, ó. Ele já faz o cálculo direto, eu não precisei criar uma nova medida, já está tudo dentro dela. Se você for utilizar, inserir algum gráfico, alguma tabela, a quantidade de pedidos do ano anterior, beleza, cria uma medida. Se você não for utilizar, já faz tudo dentro, acrescenta os valores de relação ao volume do ano anterior e uma variável e faz esse cálculo lá direto. Ou pode fazer direto também, que só vai ficar uma sintaxe gigantesca. É isso. Beleza. Agora, o que nós iremos fazer é, já para aproveitar, calcular qual foi o melhor e o pior mês de faturamento do ano selecionado. Exemplo, estamos com o ano de 2018 selecionado. Qual foi o pior mês de faturamento de 2018? Para descobrir aqui, eu teria que classificar a coluna de ano atual do menor para o maior para saber que é fevereiro. Porém, quando você for analisar ao longo do tempo, você quer ver os meses ordenados de forma correta. Então você quer ver janeiro, fevereiro, março, assim por diante. Então, para isso, ao invés de você calcular aqui e fazer um ranking do maior para o menor, menor para o maior, e você só quer o pior mês ou o melhor mês, você pode fazer uma medida para isso.
E é o que nós iremos fazer, tá? Então vamos fazer aqui, por exemplo, para o melhor mês. Como eu quero saber qual é o melhor mês do ano que eu selecionei, eu vou precisar fazer um filtro em toda a tabela contendo calendário, tá? Contendo a coluna de data e a coluna de mês. E aí, depois disso, eu preciso pegar o menor valor desse intervalo, ok? Parece complicado, mas não é. Eu preciso pegar o máximo valor de janeiro de receita bruta do ano de 2018. Dentro do Power BI, dentro da linguagem DAX, né? Porque isso também tem dentro do Excel, é a função max, que significa máximo em inglês. Porém, como nós iremos pegar o maior valor, nós precisaremos fazer isso dentro de uma função iteradora, que no caso vai ser o maxx. Lembra que nós fizemos o minx na última aula? Que ele faz aquela expressão linha, linha e depois calcula? Nesse caso, nós pegaremos o ano e o mês selecionado, o ano selecionado em todos os meses. Então, por exemplo, ali está 2018. Ele vai criar uma tabela virtual de 2018 com todos os meses de 2018, os 12 meses, e uma coluna com o valor de faturamento. Aqui, 12 linhas com 12 meses e as colunas de faturamento aqui. Ok. Depois disso, ele vai olhar nesses 12 meses qual é o menor valor. E aí ele vai te trazer. É basicamente isso que ele irá fazer. Então, nesse caso aqui, eu quero fazer o maior valor. Maior receita bruta, por exemplo. Receita bruta. Vou fazer somente para receita bruta. Então nós faremos aqui o maxx, o maxx no final. E aí ele vai pedir uma tabela. Nesse caso, nós utilizaremos o allSelected. AllSelected é uma função de tabela, ela significa tudo selecionado. Então ele irá basicamente pegar tudo lá da tabela calendário do que eu selecionar. Ou seja, se eu selecionar a coluna de mês, ele vai pegar todos os meses do ano que eu selecionei, que é 2018. Ok? Só que eu quero fazer o seguinte. Irei pegar tudo selecionado do ano e vou colocar numa segunda coluna, tudo selecionado do mês. Então vou colocar aqui, por exemplo, pode ser o número do mês, o nome do mês, não importa. Vou colocar nesse caso aqui o nome do mês. Então aqui é basicamente ele está criando uma nova tabela virtual, onde eu tenho duas colunas, ano e mês. Precisaria do ano? Não precisaria, mas eu estou criando aqui com ano e no mês, tá? E agora, o que eu quero que ele calcule? Criei essa tabela. Agora, vírgula, expressão. O que ele vai calcular? Eu quero que ele calcule o maior valor de receita bruta. Então ele vai criar uma tabela com as duas colunas ano e mês. Assim, ó. Aqui vai ter uma tabela virtual. Essa coluna vai ser de ano. Essa coluna vai ser de mês. Aqui terão 12 meses. Janeiro a dezembro. Tá? E aqui será todo vai repetir com o ano que eu selecionei. No caso é 2018, todas as linhas será 2018. E essa receita bruta que eu acrescentei, ele vai criar uma terceira coluna com o valor de receita bruta de cada um dos meses. Janeiro, fevereiro, março, assim por diante. No final, ele vai olhar dentro dessa coluna de ano aqui, essa coluna de receita bruta, qual que é o maior valor. Vamos supor que o maior valor aqui é maio, que é aqui. Aí ele vai falar, tá, o maior valor é desse mês, e ele vai trazer como resultado esse valor. É basicamente isso que ele faz. Fechei. Maravilha. Eu vou adicionar um cartão para ver se ele está trazendo de maneira correta. Vou clicar aqui, página inicial, inserir. Vou inserir o cartão simples mesmo. Vou redimensionar o tamanho e vou adicionar aqui a maior receita bruta dentro dele. Tá falando aqui que o valor dentro do ano que eu selecionei, a maior receita bruta foi 28.225, o mês que teve a maior receita bruta, né? Vamos classificar essa tabela para saber se é isso mesmo? É isso, tá aqui, ó. 28.254, porque aqui tem arredondamento, ele arredonda para 255. Mas tá aqui, já mostrou já corretamente qual foi o maior valor. E para saber o menor valor, lembrando que eu só estou descobrindo o maior valor. Ele não está me trazendo qual é o nome do mês. Ele não está falando que aqui é julho. Eu só sei que é julho porque eu estou olhando a tabela. Mas ele não me fala.
e nem vai falar e nem a intenção nessa medida de falar mesmo. Mas para finalizar aqui essa parte de inteligência de tempo, vamos acrescentar aqui também agora o mês com o menor valor. Então, colocaremos aqui, ó, menor receita bruta. E simplesmente eu substituo max x por min x, que é o mínimo. Substitui o máximo pelo mínimo, a sintaxe é a mesma. Só vou dar um enter. Vou copiar esse cartão, vou colar aqui abaixo. Vou exibir aqui, criar um visual para substituir essa medida que eu acrescentei pela menor receita. E aqui, ele está falando que o mês que teve menor receita bruta foi de 23 milhões. Eu vou ordenar em ordem crescente, tá aqui, 23 milhões. Se eu modificar o ano, ele vai modificar? Vai. Ele vai avaliar mediante o contexto. Ó, menor valor aqui junho, maior valor abril. Agora, para complementar essa questão de inteligência de tempo, lembrando que as medidas de valores nós já criamos. Não tem outras para criar, tá? Vai ter outras? Não. Não vai. Mas eu já quero complementar e agora eu quero trazer o nome do mês. Do melhor mês e o nome do pior mês. Quero trazer isso, tá? E aqui ele já é um pouquinho mais complicado. Não vai ser tão complicado assim, tá? Depois eu vou fazer uma aula específica como pegar o nome do menor e maior mês. Eu não vou explicar muito detalhadamente aqui. Eu peço que vocês só sigam os passos que eu vou estar instruindo. Ok? Então vamos lá. Aqui é o menor valor e o maior valor. Agora eu quero o nome. Vou pegar aqui, por exemplo, o nome do melhor mês. O nome do maior mês. Vou chamar essa medida aqui de nome melhor mês. Beleza? O que eu irei fazer inicialmente? Eu irei criar uma tabela virtual onde ele vai pegar o top 1, tá? De faturamento do ano que eu selecionei. Ele vai pegar lá o top 1. Depois que ele pegar o top 1, ele vai selecionar a coluna do nome do mês, daquele top 1, para pegar o nome. Então é isso que ele irá fazer. Para isso, primeiramente eu irei criar uma variável. A variável, eu vou chamar ela aqui de... Lembrando que ela vai criar uma tabela, tá? Uma tabela virtual. Eu vou chamar de tabela. Tabela mesmo. E o que função que eu irei utilizar? Add columns. O que Add columns faz? Ele vai pegar a tabela que você selecionar e vai acrescentar colunas naquela tabela, tá? Então, nesse caso, eu vou chamar fato vendas, porque eu quero ver o mês que mais vendeu e a venda ocorreu na fato vendas, então eu vou chamar essa tabela. Eu poderia setar colunas específicas também, para reduzir a questão de processamento. Eu vou reduzir? Não precisa. Não precisa, o conjunto de dados é pequeno, não precisa. Então selecionei a tabela ali. Agora ele pede o quê? Qual é o nome da coluna que você quer acrescentar na fato vendas? Lembrando que é um cálculo virtual, ele não está acrescentando de fato lá na tabela vendas, é somente nesse contexto. Qual é a coluna que eu quero acrescentar? Eu vou acrescentar a coluna chamada mês-ano. Eu coloquei um arroba só para facilitar. Eu posso escrever somente mês-ano. Eu coloquei um arroba para facilitar quando for chamar a coluna, tá? Só por isso. E o que ela irá fazer? Qual é o valor que eu quero que ela traga? Eu quero que ela traga um calculate na minha receita bruta. Tá aqui. E ela me traga tudo exceto. Ou seja, ele mostre tudo exceto o mês-ano. Por que tudo exceto o mês-ano? Significa que ele vai filtrar tudo, vai ignorar todos os filtros que eu realizar, exceto o mês. Exceto o mês, tá? Então ele vai fazer tudo exceto o mês. Então, beleza. Eu tenho uma coluna aqui mês-ano. Calma aí. Primeiro, eu tenho que pegar o nome da tabela, né? Só inteligente. Então, vai ser a fato vendas. Tudo da tabela calendário mês-ano. Só que eu não tenho a tabela mês-ano na nossa fato vendas. Eu precisaria ter, tá? Para facilitar. Então, eu vou parar aqui. Vai dar erro nessa medida, tá? Mas eu vou acrescentar uma tabela mês-ano na nossa... Vou acrescentar uma coluna de mês-ano na nossa tabela calendário e já volto.
Então, tá com erro, não tem problema. E a Mesano, eu vou acrescentar aqui, por exemplo. Depois do nome do mês, vai ser Mesano. Então, vou chamar ela de Mesano. E ela será, tá? Format da data, date, 3 M's, tá aqui. E eu vou concatenar isso com a barra e vou trazer também aqui o ano, year de date. Então, esse é o meu mês ano. Vou colocar uma vírgula aqui no final. Maravilha. Então aqui tá. Ele já trouxe para nós. Show de bola. Agora sim eu posso chamar a coluna Mesano aqui. Beleza? Chamei na minha tabela calendário mês ano. Fechei a minha coluna de all except. Perdão, minha função all except. Fechei minha calculate. E agora eu vou fechar o add columns. Criei uma tabela virtual onde ele vai ter todos os dados da minha Fato Vendas e vai acrescentar uma coluna Mesano e vai trazer que essa coluna Mesano vai trazer o valor da minha receita bruta de tudo exceto mês ano. Por que mês ano? Porque eu estou fazendo a chave de mês e ano e eu não vou repetir porque eu tenho vários anos e eu vou ter o nome do mês em vários anos. Se eu não especifico que é uma chave do ano e do mês, ele vai pegar todos os meses de janeiro e vai somar e vai colocar no mês de janeiro, todos os meses de fevereiro, e aí geraria duplicidade. Por isso que eu estou utilizando o mês ano. Agora, o que nós retornaremos? Será uma calculate, tá? Que eu vou ter o contexto de filtro. Eu vou pegar o selected value. O que o selected value faz? Ele vai pegar o valor selecionado do campo que eu especificar. Quem que eu quero pegar? O nome do mês. Eu quero saber qual é o nome do mês, né? Tudo aqui, ó. Nome do mês. Tá. O nome do mês e qual o filtro que eu quero aplicar para saber qual o nome do mês que eu quero trazer. Simples. Eu quero trazer top N, eu quero trazer... Dentro desse top N, ele calcula o primeiro, o segundo, o terceiro em um ranking ou o último, o antepenúltimo dentro de um ranking. É isso que ele faz. Tá? Vai pegar os tops que você definir. E eu quero pegar o primeiro. Eu só quero trazer o maior. Top 1. Top 1 de qual tabela? A tabela que eu acabei de criar lá em cima. Só que eu vou fazer um resumo dessa tabela. É como se fosse fazer uma tabela dinâmica que eu selecionasse somente o mês ano, tá? E a coluna de mês. Beleza? Então, vamos lá. Eu quero aqui selecionar. E para isso fazer esse resumo, é a nossa função summarize. Ele vai sumarizar. Ele vai sumarizar o quê? A tabela que nós criamos. Beleza. Quais colunas eu quero aqui? Dentro dessa minha summarize. Eu quero a minha Mesano. Beleza? Da minha DIN calendário. Eu também quero a Mesano que eu criei dentro da minha add columns. Por isso que eu coloquei o arroba, para facilitar buscar ela. E só. Vou ver se não vai precisar colocar ID produto, que originalmente eu coloquei ID produto, eu não sei se vai precisar. Então, vou colocar, por exemplo, só mês ano por enquanto. Então, basicamente, ele está criando uma tabela dinâmica, tá? Onde eu só tenho mês, ano e valor. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o maior valor desse mês e desse ano, dessa tabela que ele criou. Ele vai pegar o primeiro. E esse vai ser o filtro. Então, beleza, fiz a minha tabela aqui. Tô dentro agora, voltei pro top N. E qual que é pelo que eu quero ordenar? Eu quero ordenar pelo mês e ano, certo? Quero saber qual o maior mês do ano que eu selecionei. E por qual ordem? Ordem decrescente, porque eu quero saber do maior pro menor, o primeiro. Show. Fechei aqui a top N e fechei a minha calculate. Vamos ver se está trazendo o mês certinho. Bora lá. Vou adicionar um novo cartão.
Lembrando, essa medida eu vou explicar detalhadamente ela no canal, tá? Aqui eu tô explicando como construir o dashboard. Mais uma vez, se eu for entrar em detalhe em tudo, vai ficar muito tempo, vai ficar muito maçante, tá? Depois eu gravo lá a parte e aí você aprende on demand, beleza? Vou colocar aqui o nome do mês. Ele falou aqui que o maior mês foi abril. É isso mesmo? Tá aqui, ó. Abril. Vou trocar o ano. Pra 2018. Julho. É julho? Tá aqui, ó. Julho. Tá aqui. Então, além de eu ter o nome, o valor do melhor mês, eu tenho o nome. E aí eu já consigo, por exemplo, resumir dentro de um cartão falando que o melhor mês foi o mês tal, com um faturamento de tanto. Ok? É basicamente isso. E aí você pode colocar o nome do mês abreviado, o nome do mês completo. E aí se você quer o nome do mês completo, ou cria uma coluna de nome do mês completo dentro da sua calendário, ou muda o nome, muda o formato da sua coluna de nome do mês e coloca 4 M's, que aí o nome vai ficar o nome completo. E para pegar agora o pior mês, é só você copiar exatamente como você acabou de fazer. Vou criar uma nova medida. Vou renomear, escreverei ali pior mês. E ao invés de eu pegar o top 1 do maior para o menor, eu mudo aqui para ascendente, ASCII. Ele vai pegar o top 1 do menor para o maior. Que o top 1 do menor para o maior é o menor valor daquele ano. Simplesmente assim é boa, né? Simplesmente isso. Agora eu vou pegar esse cartão, vou colocar aqui abaixo na medida que eu peguei de valor do pior mês. Vou substituir por esse pior mês. Aqui, ó. Ele falou que a fevereiro foi 23 milhões. Está aqui. E que julho foi 28 milhões. Está aqui. Se eu mudar o ano, ele muda junto. Maravilha? Então é dessa maneira que você não só consegue pegar qual é o maior valor daquele mês do ano que você selecionou, mas nós inclusive utilizaremos essa medida, o resultado dela, para quando nós criarmos um gráfico de faturamento ao longo dos meses, você conseguir destacar lá no gráfico qual foi o maior e qual foi o menor mês. E ele vai ficar lá o pior mês com a coluna vermelha e o melhor mês com a coluna verde. Maravilha? Para finalizar, vamos aqui na parte de exibição de modelo, selecionaremos as medidas que nós criamos e vou criar uma pasta para chamar a inteligência de tempo. Vai ficar muito grande, né? Mas vou colocar inteligência de tempo, não tem problema. Inteligência de tempo. E por que eu faço isso? Porque eu sei que todas as medidas que estão dentro dessa pasta são medidas de tempo e aqui são de performance. Ok? Então, vamos ficar por aqui nessa segunda parte das medidas que nós utilizaremos para o nosso dashboard de vendas. Lembrando que eu vou gravar um vídeo para cada tipo de medida. Porque como você deve ter percebido, está ficando uma aula um pouco grande. Então imagina se eu tivesse gravado todas. Eu teria ficado, sei lá, 2 horas gravando só de medidas DAX. E não seria nada produtivo, nem para mim e nem para vocês. Beleza? Então, essa aula ficará por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar. Aqui é muito importante para valorizar esse conteúdo que eu estou compartilhando com vocês. Não deixa de olhar a descrição que tem muita coisa interessante para vocês. Beleza? E se esse conteúdo foi além das suas expectativas e quiser contribuir de alguma maneira com o canal, tem a chave Pix também na descrição. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Falou!